Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Havia uma hora para eles orarem, né? Um costume judaico, que eles aprenderam no judaísmo. A hora nona, pelo calendário romano, era 3 da tarde, né? Começava a contar a partir das 6 da manhã. Então, 3 da tarde, eles iam ao templo orar. Eram cristãos, eram crentes em Jesus, mas mantiveram esse hábito, um bom hábito, um bom costume, ir ao templo orar. Eram disciplinados quanto a isso, né? Tinham isso como uma obrigação, um dever religioso, mas um bom dever. Não é que Deus só vai ouvir oração às 3 da tarde. Não, Deus vai ouvir oração qualquer hora que a gente fizer. Mas quando você tem um hábito, quando você tem uma rotina, quando você faz aquilo de forma costumeira, isso acaba se tornando parte da sua vida, isso acaba sendo natural, né? Hábito é algo muito importante na vida, para nos levar a um comportamento correto, ou para nos levar a um vício, a um comportamento errado. Eu confesso que eu não fui criado num ambiente com muitas regras. Meus pais se separaram, eu tinha 4 para 5 anos, e fui morar com meus avós, né? E minha mãe passou a trabalhar como empregada doméstica fora, e eu fiquei ali, ficava ali, na minha vida. Eu só via minha mãe em finais de semana, raramente via meus pais, meu pai, né? Então eu vivia nas ruas. Acordava de manhã, quando tinha café eu tomava café, e ia para a rua, isso com 10 anos, 8 anos, 10 anos, minha vida. Graças a Deus nunca deixei de ir para a escola. Tinha algo dentro de mim que me impulsionava a ir para a escola. Claro que a merenda contribuía. Faltar à escola poderia significar não ter comida, então eu ia para a escola. Mas a lembrança que eu tenho da minha infância é livre, pelas ruas, jogando bola. Eu gostava de fazer. Comia na casa de uma tia, de um tio, de um vizinho, onde pintasse, né? Às vezes alguém me liga e diz assim: pastor, o senhor tem alguma rejeição alimentar? Eu falo: um homem na minha história não tem, não pode ter rejeição alimentar. Eu comia o que surgia, o que possibilitava, então nunca me dei ao luxo de ter qualquer tipo de rejeição, né? Então, eu vendia algo nas feiras, às vezes, para comprar comida, às vezes até para ajudar também na casa, porque como eu não era filho, parecia que eu estava ali meio que por favor, então eu já era meio que cobrado isso, desde muito cedo. Alguém disse assim: poxa, você tinha tudo para dar errado. É verdade. Tinha tudo para dar errado. Ainda mais como era uma criança de rua, né? A psicóloga, na terapia, falou: você tem um comportamento de criança de rua. Em algum momento eu falei: é verdade. Isso foi mudando ao longo do tempo, né? Hoje eu tenho certeza, eu olho para aquele tempo e eu tenho certeza que era Deus que me guardava. Tenho certeza, né? Que eu olho para Jesus, sem pai, na rua, assim, sem mãe. Saía de manhã, voltava de noite, ninguém me cobrava nada, né? Tem um louvor que fala profundo no meu coração, um louvor que o rapaz canta. Eu era pavoada, mas fui aparado pela graça, né? Fui aparado pela graça, é verdade. Nesses dias, um profeta, né, falou comigo assim por profecia: olha, Deus falou comigo através de um profeta: eu sempre fui o seu pai. E aquilo foi muito tocante para mim, muito tocante. Que eu me lembro com 12 anos, eu indo à escola para ver se eu tinha passado de ano. Eu indo à escola fazer minha rematrícula para estudar no outro ano. Eu mesmo fazia isso, né? Então, eu nunca fui criado num ambiente de muitas regras. Isso me custou muito caro na minha adolescência, na minha época escolar, né? Me custa caro até hoje. Eu nunca fiz dever de casa, por exemplo. Ninguém me cobrava.
Graças a Deus que, né, nordestino, com essa cabeção, conseguia passar de ano. Mas nunca fiz, nem na faculdade de Direito. Eu fazia dever de casa, estudava no dia da prova. Poderia ser mais exigido, mas a vida foi assim. Enfim, foi minha criação, e cá estou. Quando eu casei com Débora, foi um choque, porque a criação de Débora era bem diferente da minha. Débora foi criada num lar com muitas regras. Havia rotina para tudo, até a hora de terminar o namoro. A mãe ligava na rádio relógio, 10 horas, 0 minuto, 0 segundo. 10 horas, 1 minuto, era hora de ir embora. Sabia, tinha hora para tudo. Havia horário certo para comer, para dormir, para acordar. Havia um modo certo de fazer as coisas, o lugar certo, a quantidade certa. Imagina o choque quando nós casamos, porque para mim não tinha nada disso. Você vai descascar essa laranja aí, e a casca, onde é que você vai colocar? Não sei. Jogar para o teto, ver se fica preso. Né? Fazer algum pedido. Ela, não, tem que ter um prato. Não é aqui, não é desse jeito. E essa pia, e é assim, desse jeito, tem um horário, tem tudo certo. Então, para ela, tudo dependia de rotina, tudo precisava de rotina. E sem rotina, até hoje ela é assim, ela fica angustiada, ela se sente perdida, ela precisa de regras, de rotina. Já para mim, as regras me oprimiam, me engessavam. Eu só fazia algo quando eu me sentia motivado, quando eu não estava afim, eu não queria fazer. Essa indisciplina é muito ruim, custa caro para um estudante, custa caro para um trabalhador, custa caro para qualquer pessoa. Por conta disso, no início do casamento, eu sempre estava aberto para o novo. Né? O novo para mim era algo interessante, era um aventureiro total, um espírito livre. Já minha esposa não, fiel ao que gostava. O novo aterrorizava ela. Né? Deus sabe o que fez, irmãos. Juntou nós dois, tudo a ver. Graças a Deus, né? Demorou a se encaixar pra caramba. Mas hoje eu estou com os 4 pneus arriados por ela e tenho um medo incrível de perdê-la. A primeira vez que saímos como um casalzinho, isso ficou muito claro. A gente levei ela numa lanchonete que tinha, assim, dezenas e dezenas de sucos, vitaminas e sucos do Brasil inteiro. O Rafael deve conhecer, Shopping Tem Tudo, aquele bairro top lá de Madureira. Aí levei ela naquele shopping e tal. Aí perguntei assim, o que é que você quer tomar assim? Irmão, mais uma lista imensa, uma parede inteira, um cardápio de suco, assim. Na época era novidade, está falando de 30 anos, né? 30 anos atrás. Eu falei, eu quero esse suco aqui de cupuaçu. Não sabia o que era, sabia que é do norte. Cupuaçu, delícia, a Vanna até se arrepiou ali. Cupuaçu, falei, pedi ao leite, não sei o quê. Como é que fica mais gostoso? Pode ser, o cara me serviu. Aí ela olhou e falou, laranja. Eu falei, gente, com medo de errar, tradicional. Né? É o que ela conhecia. Sempre fiel ao que conhecia e completamente avesso a mudanças. O que eu gostaria de falar com vocês hoje é sobre o poder dos hábitos. O que são hábitos? Hábitos são comportamentos recorrentes. O que a gente simplesmente faz ligando automático. E a gente faz isso de maneira recorrente, a gente faz isso de maneira continuada. Hábitos raramente são questionados. Por que eu faço assim? Por que eu faço dessa maneira? Não, são hábitos. A gente simplesmente faz. A gente simplesmente tem aquele comportamento. Alguém que estudou isso disse que 98% das nossas escolhas, das nossas reações, não são pensadas, não são livres. São decisões tomadas por hábito. A gente não questiona, a gente não pensa mais. Ao longo da vida, hábitos vão sendo construídos. Porque a mente humana, ela vai construir o caminho mais fácil, mais cômodo. Ela não precisa pensar sempre, decidir, que caminho tomar, como agir, como reagir. Senão a gente sofreria muito para tomar decisões pequenas do dia a dia. Então a mente, ela escolhe um caminho
que é o caminho dos hábitos, e ela vai decidir sempre daquele jeito. Por isso, os hábitos são formados, porque é um caminho mais simples e mais cômodo para a mente. Isso é para qualquer pessoa. A maioria de nossas ações, elas não serão deliberações livres. Não são decisões que a gente toma na hora. Eu pensei, eu escolhi. Não, são escolhas feitas de forma automática, não são ponderadas. São assim que formam os hábitos. E hábitos são coisas muito poderosas na vida de alguém. É muito difícil mudar um hábito. Se não fosse tão difícil, irmão, seria fácil emagrecer. Mas é difícil. Você passou a vida toda jantando, alguém fala assim, é só não comer tal fritura. É só não beber, tenta mudar um hábito. É muito difícil, né? A minha família enfrenta uma luta com diabetes. A diabetes é uma doença do hábito. É uma doença da prática. Por isso é difícil emagrecer. Por isso é difícil aprender um novo idioma. Porque você precisa incorporar a tua agenda pelo menos 1 hora, meia hora por dia para você ficar escutando aquele idioma. Se fizer isso, você aprende. Mas isso tem que interferir no teu hábito, tem que virar hábito. Você não aprende porque você é inteligente. Ah, tenho inteligência. Vim uma vez, aprendi. Pode ser que tenha algum gênio aqui. Deve ser uma pessoa infeliz até. Mas uma pessoa normal, ela precisa fazer disso um hábito. E se ela construir um hábito, ela vai aprender chinês, aprender mandarim, né? Qualquer idioma. É mais fácil você mudar um relacionamento, se afastar de alguém, de um amigo, até de um namorado. É mais fácil você mudar de casa. É mais fácil do que você mudar um hábito. Por conta disso, os hábitos falam muito sobre quem somos e sobre quem nos tornaremos. Porque, no fundo, nós somos o que fazemos. Nós somos o que fazemos. Há um texto muito famoso atribuído a uma pessoa, não é bem esse não, tá? Que você me apresentou, é outro. Que diz assim, cuidado com os pensamentos, porque eles formam as palavras. Cuidado com suas palavras, porque elas vão se transformar em ações. Cuidado com suas ações, porque eles vão se tornar hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque eles vão formar o seu caráter. E cuidado com o seu caráter, porque ele vai definir o seu destino. Isso é a cadeia da vida. Tudo começa aqui com aquilo que a gente fica pensando recorrentemente. Conforme o homem pensa, ele é, diz a Bíblia. Por isso que Paulo diz, olha, pensa nas coisas que estão do alto, naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que tem boa fama. Porque você vai falar daquilo que você está cheio. Você vai falar daquilo que você vive pensando. E, claro, isso vai acabar, em algum momento, definindo o teu destino. Definindo quem você será nessa vida e definindo a tua eternidade. Mas isso tudo passa por palavras e por hábitos. Tudo isso. Há um livro muito conhecido, que eu já li, chamado O Poder do Hábito. O autor fala que o hábito é formado por um loop. Um gatilho, uma rotina e uma recompensa. O cérebro armazena essas informações. Então ele vai fazer sempre o mesmo caminho. Isso evita estresse, evita canseira. Quando algo acontece, ou seja, quando eu me deparo com aquela cena, quando eu estou naquele ambiente, aquilo desperta um gatilho. Então eu vou agir como eu sempre ajo, porque isso de alguma forma vai me levar a algum prazer, vai me gerar algum benefício. Então é gatilho, rotina e recompensa. Com o tempo, o cérebro de qualquer pessoa é assim, liga o automático e vai agir assim. Ações recorrentes viram hábitos e esses hábitos viram rotina e isso nos define. Quem você é? Você é o que você faz todo dia. Você é o que você come todo dia. Você é com quem você se relaciona todo dia. O que você faz todo dia define o pai que você é. Define a mãe que você é, o empregado, o cidadão, o crente que nós somos. Porque o que eu faço sempre define o que eu sou e quem eu sou. Então, eu posso até não gostar do que eu sou. Mas se eu faço algo recorrentemente, é fato que isso me define. Eu não gostaria de ser assim. Você pode se identificar como outra coisa, mas no fundo você é o que você faz.
Se você trata todo mundo mal, você pode ter carteirinha de educado, mas você não é educado, você é grosso. Pode ser culto, mas é grosso. Pode ter carinha de anjo, mas é grossa. Por quê? É como você faz. E muitas vezes tem um ponto cego, você não sabe disso. É preciso que alguém diga. Se você gosta de adrenalina, não de qualquer adrenalina, mas aquela adrenalina gerada pelos boatos, sabe? De falar da vida dos outros, coração palpita. Ai, você fica louco para falar. Desculpe, você é fofoqueiro. Você é fofoqueira. Ah, não sou. Vou falar só para você que é minha melhor amiga. E a tua melhor amiga tem outra melhor amiga que vai falar, acabou, irmão. Você gosta disso? Eu sei que você acha isso horrível. Principalmente se você for o assunto, aí é pior ainda. Mas você é. Assim como se você gasta tempo com os livros, você é estudante. Você é estudante, você estuda, você gasta tempo com os livros. Agora, se você não lê nada, você pode ter carteirinha de aluno, mas você não é estudante. Você é um aluno matriculado, mas não um estudante. Se você vive cuidando dos dentes das pessoas, todo dia alguém abre a boca e você fica olhando os dentes de alguém, você é o quê? Um dentista. Se você vive dentro de um açougue cortando carnes, você é um açougueiro. Não importa se você estudou para outra coisa ou gostaria de estar fazendo outra coisa, mas você é aquilo que você faz todo dia. Nós somos o que fazemos recorrentemente. Não somos o que dizemos ser. Nós somos o que fazemos. Porque o que fazemos ocupa o centro da nossa vida, ocupa a maior parte do nosso tempo. De vez em quando eu me surpreendo com o poder dos hábitos. Talvez isso aconteça com você também. Eu estou indo para um lugar, entro no meu carro e vou para um determinado lugar. E eu começo a pensar na igreja, alguma coisa, pensar em alguém. E no meio do caminho eu percebo que eu estou longe do lugar que eu estava indo. Eu estou indo para a igreja. Falo, Jesus, eu estou indo para a igreja, eu tenho que pegar retorno da ré. Não sei se acontece com alguém assim. Ou seja, como eu faço muito aquele caminho, se eu não pensar, se eu não decidir, eu acabo fazendo aquele caminho de forma natural. O meu cérebro vai fazer sempre o mesmo caminho. Isso já aconteceu com alguém aqui? Mais alguém? Gente, eu estou vendo que eu sou normal, que bom. Graças a Deus, Jesus, graças a Deus. Mas eu sou um pouquinho mais distraído do que os outros, né? Pastor, eu estou indo lá, de repente eu me pego, eu estou no caminho do trabalho. De repente eu estou indo para casa da minha mãe, daí eu paro, Jesus, hoje é sábado, hoje não tem trabalho não, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Né? O que é isso, pastor? Poder dos hábitos. Você faz sem pensar. Você faz aquilo de forma natural. A Bíblia, ela foi escrita e há um propósito no Evangelho de mudar a vida das pessoas, de transformar a vida das pessoas, de transformar para melhor. O primeiro milagre que Jesus fez foi um milagre de transformação. Mas é um desafio, irmãos, mudar hábitos de alguém. É um desafio. Uma mudança real na vida de uma pessoa, ela sempre terá que envolver várias áreas. Porque se eu mudar apenas uma área, e não mudar a que fica ao lado aqui, as áreas conexas, aquilo não muda. E é um processo, nenhuma mudança é instantânea. Nenhuma mudança, a pessoa não, mudou. Agora se é outra pessoa, não adianta. Vai maquiar, não mudar. Entendeu? Você maquia. Tinha um cara, João Manguaça, né? João Manguaça gostava de beber umas e outras, né? Pastor, vamos batizar. Quem é que vai batizar agora? Aí o pessoal do Uner aí falou, é o João Manguaça, pastor, que era conhecido no bairro. O pastor chama, a partir de hoje, meu filho, você não é mais João Manguaça, entendeu? Agora você é João de Deus. Fala, João de Deus. Isso, é João de Cristo. Não é mais João Manguaça, sim. Pum, batizou, mudou de nome, agora você é outra pessoa. Tá bom, chegou em casa. Pegou uma escola, batizou. Agora você é Danoninho. Não. Piada horrível, né? Nenhuma mudança é rápida. Nenhuma mudança acontece porque alguém desce as águas, né? Toda mudança começa primeiro onde, pastor? Primeiro na mente. O que eu penso. Toda mudança começa onde? Diga, na mente. Se a mente não mudar, irmão, esquece. Nada muda.
Porque serão os mesmos pensamentos, serão as mesmas conversas, serão os mesmos amigos e automaticamente os mesmos hábitos. A vida vai seguir o mesmo curso. Por isso, toda pessoa, alguém deve ter alguém aqui que já passou por isso, né? Vai fazer uma cirurgia bariátrica. Essa pessoa sempre terá que passar por um psicólogo, ela vai precisar de ajuda psicológica. Porque se não mudar a mente dela, ela vai desejar comer as mesmas coisas, ela vai ter os mesmos hábitos alimentares, o mesmo comportamento. Ela chega no McDonald's, ela olha aqueles lanches, ela pede 2, porque um é pouco, 3, é o hábito, né? E tem que mudar aqui, então não consegue, né? Não importa a intervenção médica, se não mudar a mente, os hábitos vão fazer daquela pessoa voltar ao que era. Assim, para a pessoa parar de fumar, precisa se livrar dos gatilhos mentais. Pastor, eu quero parar de fumar. Mas aí você tem um hábito, que é depois do cafezinho. Aí você continua tomando aquele cafezinho, naquela padaria, naquela mesma praça, naquele mesmo banco, né? Naquela mesma companhia. Aí você toma aquele cheirinho vindo da padaria, do café, cercado de fumantes. Você fala, vou parar de fumar, vou parar. Não vai, irmão. Se você não sair daquele ambiente, não se livrar do gatilho mental, você vai manter as mesmas rotinas e você não vai se livrar da recompensa que aquela nicotina te traz. Então, gatilho mental leva a rotina, que leva a recompensa, e isso vai gerando hábitos. Então, se eu quero mudar, primeiro eu tenho que mudar o quê? Minha mente. Eu tenho que mudar, fugir dos gatilhos mentais, para que novas palavras me levem a novos ambientes, para que uma nova forma de falar, de me expressar, mude os meus relacionamentos, mude o ambiente que eu me encontro, para que, mudando os meus pensamentos, eu passe a ter novas ações, novos hábitos sejam construídos, e esses hábitos se tornem regulares, até que vire uma rotina. Nenhum anjo vai fazer isso. Não vai descer um anjo, não vai. Pastor, mas eu não estou com vontade de fazer, mas é assim que adulto faz. Sem vontade. Faz mentindo, pastor, faz mentindo, até que vira verdade. Faz forçando. Começa, por favor, obrigado, por favor, obrigado. Não aprendeu a falar isso? Não aprendi, pastor, mas tem que aprender. E coloca isso no teu vocabulário até que fique natural. Uma pessoa não muda enquanto ela não passar por esse processo de mudança mental, de mudança de palavras, de mudança de hábitos. Então, hábitos vão sempre começar a mudar a partir de uma mudança da mente. Mas, escute, não é fácil mudar hábitos. Não é algo simples. No livro, O Poder do Hábito, o autor diz de um idoso americano, que eu acho que por uma questão de acidente, perdeu uma parte do cérebro responsável pela memória. Então ele não tinha memória nenhuma, zero memória. E todo dia, depois desse acidente, a esposa dele pegava ele e levava ele para dar uma volta em torno ali de um quarteirão, 2 quarteirões, e ele voltava para casa. Ele não tinha memória. Então ele só podia sair com ela, porque ele não se lembrava absolutamente nada. Um dia, ela procura ele, e ele não está em casa. Acho que ela se atrasou para o passeio, para sair e ele saiu. E ela ficou desesperada, acabou. Como vai achar ele? Ele deve estar, né? Sumiu. Acho que ela estava fora de casa, alguma coisa assim. Não vou achar, mas daqui a pouco, ele chega de novo em casa. Ele fez aquele mesmo percurso. Como aquilo é possível? Então há toda uma tese científica em torno disso. O hábito. Não precisou de memória. Ele não precisou pensar. Ele simplesmente agiu de forma automática por causa do hábito. Todos nós somos assim. Então, uma pessoa que diz que ela recebeu uma nova mente, que ela tem a mente de Cristo, que ela mudou o seu pensamento, necessariamente ela terá que mudar um comportamento. Ela terá que mudar hábitos. Porque se uma pessoa diz que ela mudou a maneira de pensar, mas continua com as mesmas palavras, continua frequentando os mesmos ambientes, com os mesmos relacionamentos, desculpe falar, isso que eu vou dizer aqui,
mas essa pessoa está enganando a si própria, ela não mudou. Claro que a mudança começa na mente, mas ela terá que se externar através de hábitos. Toda real mudança será um pacote que vai tocar várias áreas da vida de uma pessoa. É um processo demorado, mas que sempre vai envolver pensamentos e hábitos. O que é mais importante, pastor? Não tem como. É como as duas asas de um pássaro. Qual é a asa mais importante? A direita ou a esquerda? As duas. É impossível mudar hábitos se não mudar pensamento. E é impossível que hábitos, que pensamentos não sejam expressados em hábitos. Então, quando a mente de alguém muda, mudam as palavras, mudam as ações, mudam os amigos, mudam os ambientes, mudam os relacionamentos. São os hábitos que dizem que de fato a mente mudou. São os novos hábitos. Toda mudança, portanto, passa por duas áreas. Diga, mudança de mente e mudança de hábitos. Essas duas áreas necessariamente e nessa ordem. Numa mudança, se acontecer em ordem inversa e se não atingir essas duas áreas. É verdade, não adianta mudar a casca se não mudar a essência. Mas também não é menos verdade que se os hábitos não mudarem, ou esse processo está no início, ou não há mudança nenhuma. Porque o evangelho não pode se resumir à mente. O cristianismo não pode se resumir apenas ao pensamento, a um crer internalizado, a uma fé do coração. O evangelho também precisa envolver práticas. Diga assim, evangelho precisa ser prático. Se alguém diz que se converteu a Cristo e que agora é crente, mas essa pessoa não mudou a maneira de falar, ela não mudou os locais que ela frequenta, as ações dela são independentes de julgamentos alheios, do que vão pensar, ela não está preocupada com isso. Sua rotina de fim de semana não foi alterada. A pessoa é crente, mas não, eu não troco o meu domingo de praia. Não, o meu domingo tem meu futebol e depois minha cervejinha. Sou crente, mas... Se o evangelho não mudou a tua rotina de final de semana, desculpe, irmão. Desculpe, não teve conversão. Mas pastor, mas fulano foi à frente. Beltrano se batizou, irmão. A pessoa pode ter vindo à frente chorando muito, muito quebrantada. Ela pode ter ficado na água ali 5 minutos, sabe? Mas escute, se a vida dela, se a rotina dela não expressar uma mudança, não adiantou nada. Se os hábitos velhos não forem deixados, se uma nova rotina não for instalada na vida dessa pessoa, o evangelho não aconteceu. Porque o evangelho não é filosofia. Será que é verdade? Como é que eu penso? Não, o evangelho, ele é simples, ele é prática de vida. Paulo diz, se você confessar com a boca e crer no coração, você será salvo. Ninguém é salvo crendo só no coração. É preciso externar. Também não é salvo só externando e não crendo no coração. É preciso que algo interno aconteça. É preciso que uma fé verdadeira se instale no coração. Mas é preciso que isso seja expressado de alguma maneira. A Bíblia diz que Jesus é o capitão, o autor da fé que professamos. Da fé que falamos. Da fé que externamos, não da fé que sentimos. Paulo diz em Romanos 12, Paulo diz assim, não amoldem o padrão deste mundo, não se amoldem, mas transformem a sua mente, renove a sua mente, para que você seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, para que na minha vida eu experimente o propósito de Deus, aquilo que Deus tem para mim, a minha mente, primeiro, terá que ser mudada. Então isso é evangelho. Evangelho é eu experimentando a mudança de vida, a vontade boa de Deus, a partir de uma mudança interna. Essas duas coisas. Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz que a fé sem obras é morta.
É uma caneta sem tinta, tubarão sem dente. É nada, não produz efeito. Assim, a mudança de mente sem novas obras não produz efeito nenhum. Evangelho tem que necessariamente envolver uma nova rotina. Tiago é mais claro ainda. Ele diz em algum momento: mostra a tua fé. Como você crê que eu vou mostrar a minha fé? Pelas minhas obras. Alguém diz que há um conflito entre Paulo e Tiago. Não há conflito, porque Paulo diz que a salvação é pela fé, não pelas obras. Quando Tiago diz: olha, mostra a tua fé, que eu vou mostrar a minha fé pelas obras, ele está dizendo o seguinte: que a fé, quando não é acompanhada de obras, ela é morta, é inócua. Então eu não pratico boas obras para ser salvo. Não, a gente não pratica boas obras porque a gente quer alcançar a salvação. Mas a salvação, a fé, ela tem que ser externada por boas obras. Para isso nós fomos comprados, para nos tornar um povo zeloso de boas obras. Colossenses 3, 8 e 10, Paulo diz: agora abandonem todas estas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente do falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Ou seja, a roupa, aquilo que as pessoas notam, aquilo que as pessoas veem. Eu deixei esta velha aparência, eu mudei a imagem a partir de uma mudança de linguagem, a partir da indignação, da maldade. Ele diz: e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do Criador. Ou seja, quando eu recebo Jesus, eu tenho que me despir dessa velha roupa, dessa velha prática, dessa velha rotina, e me vestir novamente. E agora me revestir de uma nova roupa. Isso fala de novos hábitos. Pastor, qual o propósito dessa mensagem? Eu venho de uma época em que era muito combatida mesmo a religiosidade. Quem chegou um pouco antes de mim viveu muito isso. Eu me lembro que no dia que eu fui me batizar, no ano de 87, na época ainda na Assembleia de Deus da Penha, eu me despedi do futebol, com 15 anos. Porque eu disse: agora eu vou me batizar. E eles tentaram comigo: você sabe o que é se batizar? Sei. Você sabe que agora você vai ter um compromisso com Deus? Sei. Você quer se batizar assim mesmo? Rapaz, quase que eu digo: não quero. Eu queria muito, com 15 anos. Então tá bom. Não podia mais usar bermuda a partir dali. Tinha que dormir ataviado. Vai que Jesus volta durante a noite e eu estou sem calça comprida. Então a Débora era de uma igreja, por exemplo, que cortar o cabelo era para o inferno. Era para o inferno. Batom era chamada de, mas que é? Graxa do diabo. Era uma parada dessa, assim. O pastor ficava, acho que um negócio medindo o salto da irmã. Muita gente pegou isso aqui. Então a minha geração que veio depois dessa combateu muito isso. Gente que ia para a igreja todo dia, que orava, e estava na igreja todo dia, mas não tinha uma vida cristã. Entendeu? A saia ia lá no pé, mas zero de santidade. Zero de santidade. Uma irmã dessa chegou para o pastor e falou: pastor, uma igreja tinha um pastor alto, pastor presidente, e um pastor baixinho, que era o vice-presidente. Pastor Margarida. Eu me esqueço o nome do mais velho. Essa irmã, o pastor conhecia a vida dela. E ela não gostava muito dos pastores. Falou: pastor, eu tive um sonho. Pastor, qual o sonho? Vi 2 caixões no púlpito. Mas irmã? Pastor Margarida. Um caixão grande e um caixão pequeno. O pastor na hora falou: Deus me deu discernimento, irmã. Deu, pastor? Deu. Caixão pequeno é para a senhora. O grande é para a sua língua. Então, a gente vem de uma época assim, que as pessoas eram forçadas a agir de um jeito para externar uma aparência, para demonstrar uma aparência de santidade, de religiosidade,
mas quando não tinha essência, quando não tinha vida, né? Então, ser uma pessoa religiosa tinha um sentido pernicioso. Religioso no sentido mais ruim da palavra. Alguém que frequenta uma igreja, mas que não é convertida de verdade. O famoso fariseu. Tinha um pastor, um amigo, que chamava todo mundo de fariseu. E aí, fariseu? E aí, fariseu? Eu não conhecia ele. Primeira vez que ele me encontrou, e aí, fariseu? Eu fiquei mal um mês. Falei, aquele pastor me chamou de fariseu. Aí alguém falou, ele chama todo mundo de fariseu, rapaz. Porque essa foi a raça que Jesus mais bateu. Jesus não bateu no cara que pecava. Jesus não bateu no cara que cometia erros. Ele bateu no falso religioso. Chamou de sepulcro caiado, branquinho por fora e pútrido, feio, estragado, fedorento por dentro, raça de víboras. Jesus foi pesado com essa galera. Mas escute, parece que hoje nós estamos indo para o outro extremo. Eu estou falando da pessoa que aceita Jesus, mas ela não quer passar por um discipulado. Uma fala, irmão, você tem que vir para cá para você aprender a palavra. Não, não precisa. Aceitei Jesus, tá bom, sou crente. Ela quer vir no culto que ela acha que tem que vir. E ela vive um evangelho a partir do que ela aprende nas redes sociais, sei lá. Escola da palavra, irmão, esquece. A pessoa aceitou Jesus, mas ela não quer saber de orar, não. Antigamente era onda, a pessoa viu aquela irmã, viu o joelho dela, tem calo no joelho. Sabe nessa época? A gente orava, poxa, aquilo... Hoje não, irmão, hoje ninguém tem isso, não. Nunca, a pessoa, 2 anos de crente, nunca orou assim, me batiza com o Espírito Santo. Nunca pediu isso. Não tem sede disso, não deseja isso. Jejum não faz parte do dicionário dela, né? Então, ir para a igreja, na verdade, não é nada tão importante. Por quê, pastor? Porque Deus sabe o meu coração. Eu sou crente, aleluia. Deus sabe como eu creio, como eu amo. O discurso, eu não sou religioso, está errado, irmão. Porque é legal quando você diz eu não sou religioso, no sentido pernicioso da palavra. Mas ser religioso no sentido de estar religado a Deus, por nova prática, por novos hábitos, temos que ser. Se a pessoa não vem à igreja, não vem à igreja por quê, pastor? Não vem à igreja porque prefere ficar em casa jogando videogame. Não vem à igreja por quê? Não vem à igreja porque fica maratonando uma série e não consegue parar. Não vem à igreja por quê? Porque é dia do jogo do time dela e ela não vem para a igreja. E tudo isso com regularidade. Eu não estou falando um dia, não estou falando eventualmente, eu estou falando regularmente. Se tu tiver domingo, jogo do time dela, no campeonato, ela vai faltar todo domingo e não, sem dor na consciência. Por que você não veio domingo? Tinha festa no Play do meu vizinho, do 305, cara maneiro, me convidou, e falta culto. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Me perdoe se o discurso parece duro o que eu vou dizer. Me perdoe. Provavelmente você nem está aqui. Talvez você esteja aí, no sofá. Se você não tem compromisso com o reino, eu sou crente, pastor, mas se você não tem compromisso com o reino, nem financeiro, nem de agenda, nem de voluntariado, se não tem nenhuma diferença do seu estilo de vida para antes do período que você aceitou Jesus, você só faz o que lhe é conveniente, você falta domingo, mesmo tendo 2 cultos, você não dá a mínima para a escola da palavra, de fato, você não é uma pessoa religiosa. Só que você não é apenas não religioso, você não é crente. Desculpe, não importa o que você diga. Onde é que você está domingo? Domingo eu estou passeando no parque. E à noite? À noite eu vou no cinema, que ninguém é de ferro. Você é crente? Sou crente. Não é. Não é. Você não tem sede de Deus. Você não tem fome de Deus. Você não busca honrá-lo. Ele não faz parte das tuas prioridades. Na tua escala de valores, a casa de Deus, servir a Deus,
fazer a vontade de Deus, servir os irmãos, está em último lugar. Você pode ter carteirinha, você pode se dizer, mas não é. Você é o que você faz. As tuas rotinas te decidem, te definem. Parece que crente virou uma marca da moda. Crente virou uma marca de moda, mas precisa ser uma marca de vida. A marca de Cristo, a marca do Evangelho. Precisa ter uma marca na história, como essa pessoa vive, não uma moda. Não, querido, a proposta do Evangelho é radical. Diga Evangelho. É radical. Jesus diz assim em João 3, 5 e 7, ele diz para Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ele diz, é necessário nascer de novo. Ele não diz assim, olha, você tem que aprender algo, você tem que mudar aqui pontualmente. Não, você quer ser meu discípulo, você quer entrar no reino de Deus? Olha que radical isso, irmão, é nascer de novo. Por quê? Porque 98% das minhas atitudes foram aprendidas com a minha cultura. Foram aprendidas com a tradição que eu recebi dos meus pais, como diz a Bíblia. Então a única maneira de eu mudar quem eu sou é nascendo de novo. Uma faculdade não faz isso. Te dá novas instruções e novo conhecimento. Te dá uma profissão, aprendizado. Evangelho não quer apenas te dar conhecimento. Evangelho muda quem você é. E para mudar quem você é, tem que mudar os teus pensamentos e mudar completamente os teus hábitos. É uma nova cultura. Evangelho é contra a cultura, é ser diferente do mundo. E ser diferente do mundo é agir diferente, se vestir diferente, falar diferente, pensar diferente, ter amigos diferentes, ter lugares que frequenta diferente. Isso é Evangelho. Fora disso é mentira. O texto diz que Pedro e João estão indo para o templo, a hora nona. Eles estão crentes, eles são discípulos, mas eles tinham um hábito. É hora de orar, vamos orar. Os mais antigos, como minha esposa aqui, tempo de igreja, né, desde criança, menina, sofreu com isso, com a religiosidade. Mas eu não estou falando disso. Eu não estou falando, sabe, de você fazer as coisas por obrigação, por um dever. Você, claro, tem que ter tempo de lazer. Você pode ser obreiro na igreja, ter muitas funções, mas a cada 3 meses, pelo menos, né, depende do recurso, aí depende do tempo, faz uma viagem com a patroa, leva ela para um hotel ali, né, passeio. Eu não estou falando de você separar um tempo para o teu filho, para a tua família, mas eu estou falando de você ter um hábito, ter uma rotina, que igreja não faz parte. Que ter amigos na igreja, você não faz questão. Tem algo errado. Precisamos pensar onde a obra de Deus está na minha escala de valores. Eu preciso pensar nisso, como crente. Quando a religião é só hábitos, sem vida, isso é horrível. Isso é horrível, claro. Em vez de levar as pessoas a amarem a Deus, leva as pessoas a uma vida de hipocrisia, isso é pecado. Mas eu estou falando de um outro extremo. Uma fé que não tem obras. Uma vida cristã que não tem compromissos. Um evangelho que não tem rotinas. Isso também não. Nós, pastores, não podemos ter medo de pregar sobre isso. Nós temos que pregar sobre isso. Temos que pregar que jejum desenvolve o caráter cristão. Importante, jejua. Diz para o teu estômago que ele não é o teu Deus. Diz que a presença de Deus para você é tão importante, é tão urgente quanto um prato de comida. Se exercite nisso. Quanto tempo você tem de igreja? Ah, pastor, me batizei agora no último batismo. Já deu tempo de você fazer uns 5 jejuns. Jejuar. 10 anos de crente, nunca fiz jejum. Para que isso? Bobeira. Não é bobeira não. Isso é exercício espiritual. Isso fortalece. Quer ler a Bíblia? A gente tem que pregar isso. Ler a Bíblia. Tem que dizer para o crente, irmão, ler a Bíblia é mais saudável para o teu espírito que assistir TV.
Ler a Bíblia é mais saudável para o teu espírito do que ficar diante do celular. Não tem como ser crente se você não tiver tempo para orar. Você é crente? Sou. Você ora? Não, não oro. Tem algo errado com o seu cristianismo. Você precisa pensar, irmão. Ah, pastor, porque eu não tenho vontade. Irmão, nem eu, ninguém tem vontade de orar. Por isso o hábito. Por isso o hábito. Porque escute, fazer o que é certo é difícil. É sempre difícil fazer o que é certo. Fazer o que é errado é fácil. Agora fazer o que é certo é difícil. Exige esforço. Exige disciplina. E se fazer o que é certo, se você não fizer isso com rotina, fica mais difícil ainda. Para não dizer que fica impossível. Dá um exemplo. Quem está matriculado aqui em academia? Quem está com matrícula em academia? Quem está com a mensalidade em dia? Oh, Jesus. Mas eu ouço direto, pastor, não funciona, que eu pago todo mês e eu não emagreço. É porque, pensa comigo, quando você começa a ir para a academia, você até que se anima, sim ou não? Até que se anima. Mas, irmão, você acorda cansado. Aí você fala, hoje eu não vou. Aí você não vai um dia. No outro dia, já fica mais difícil, sim ou não? Se você passa uma semana sem ir, você pode ter pagado o ano inteiro. Um mês sem ir na academia, fica impossível, irmão. Fica difícil. Difícil. Porque se aquilo não virar um hábito, é muito difícil. Igreja é a mesma coisa. A pessoa não vem domingo. Não vem o outro. Não vem. Nunca ouve o pastor dela, porque eu prego na ceia ou domingo. Muito difícil eu pregar quinta. Não faz amigos. Não conhece a rotina da igreja. Então, a gente está vivendo esse período. Crentes que não querem servir. Você é crente, mas não quer servir. Posso desganar aqui. Irmão, departamento infantil. Eu não. Irmão, venha para ser obreiro. Eu não. Faça alguma coisa. Não. Crentes que não oram. Querem receber oração. Pastor Adão, põe a mão na minha cabeça aqui. Põe a mão. Crente que, sabe, pedindo bênção. Uma vez eu no ponto de ônibus fiz assim para o ônibus parar. O crente correu e botou a mão assim. Botou a cabeça embaixo assim. Se ele viu a mão estendida, cara. Ele quer oração, mas ele não ora. Crentes que amam a palavra de Deus. Não ler a palavra de Deus. Ama a palavra de Deus pregada pelo pregador que ele é fã. Onde o cara estiver, ele paga R$1.000 para sentar perto do cara para ouvir. Mas ele não abre a Bíblia. Mas se aquele cara estiver pregando, ele fica assistindo, ele fica ali. Crentes que passam vários domingos sem vir à igreja. Mesmo tendo duas opções, pela manhã e à noite. Ele não tem tempo. Não tem tempo. Você é crente e não tem tempo de vir domingo para a igreja? Dia do Senhor. Como é que você organiza a tua agenda? Porque é o teu tempo disponível. Pastor, eu trabalho, ok. Eu estou num período que eu tenho que pagar uma dívida imensa, então estou trabalhando de domingo a domingo. Eu não estou falando de períodos da vida, eu estou falando de um hábito. Irmão, domingo de manhã, crente vem para a igreja. Irmão. Se ele não pode vir de manhã, ele vem à noite. Estou te ensinando, isso é crente. Você é crente, crente faz isso. Crente é assim, onde é que está fulano de tal? Rapaz, não sei, mas se for domingo naquela igreja, ele está lá. Aí tem dia, pastor, que todo domingo o senhor quer ver? Não, tem domingo que você não quer vir. Sabe o que acontece? A tua roupa te veste e ela te traz assim, ó. E você senta naquele banco. Quando você acorda, você fala, estou aqui na igreja. Aí daqui a pouco o louvor começa a mexer com você. Daqui a pouco tu abre o teu coração. Daqui a pouco tu sai bem. Porque isso virou um hábito. Se não for assim, irmão, domingo naquela igreja, domingo naquela outra igreja, domingo ali, domingo acolá, ninguém te cobra, não tem relacionamento com ninguém, você falta, ninguém te vê. Escute, você vai desistir, você não vai conseguir. Você precisa criar relacionamento. Quando você faltar, alguém olhar para o lado e falar, pô, cadê o cara que senta aqui? Não está aqui. Meu irmão, não te faltou hoje, porque tu senta ali. É teu hábito, teu lugar. O dia que você faltar, alguém vai dizer, rapaz, aconteceu alguma coisa, será que Jesus voltou? Fulano não veio. Porque é ali. Você é árvore plantada na casa de Deus, compreendeu? Tem raízes. Vamos ficar de pé, irmão. Não vou.
Se você acha que a vida espiritual não precisa de rotina, diga isso para alguém. Você está equivocado. Se você quer comer bem, você precisa de rotina. Se você vai trabalhar, você precisa de rotina. Para descansar, hora de dormir, precisa de rotina. Com todo respeito, desculpe os mais sensíveis. Para ir no vaso, precisa de rotina. Nós precisamos de rotina para tudo. Mas para as coisas de Deus, a gente não precisa de rotina? Precisa, irmão. Isso não te faz um falso religioso, não. Não é Deus que precisa disso. Não é Deus que precisa de você estar todo domingo na igreja, toda ceia. Não. Mas você precisa. Eu preciso. Você é livre para fazer o que você quiser, quando quiser. Mas como é difícil administrar a liberdade. Não usemos a liberdade para pecar. E a omissão é um pecado. Senhor, me ajuda. Assim como eu crio hábitos para comer errado. Assim como eu crio hábitos de ficar vendo TV. Assim como eu crio, me ajuda a criar hábitos espirituais. Me ajuda. Me ajuda. O discurso é bonito, dizer que não é religioso, mas na prática é péssimo. Isso foi engendrado, talvez alguém bem intencionado que exagerou, mas tem algum dedinho do capiroto aí nesse negócio. Porque nós, sim, nós somos seres que precisamos de rotina. Tem outros textos aqui para ler, mas eu vou passar da hora se eu ler. Pai, muito obrigado, porque muitas pessoas que estão aqui porque um dia o pai ou a mãe obrigou, quando ela não queria ir, quando ele não queria ir, porque Deus colocou essa pessoa dentro de um lar, dentro de uma família, que educou essa pessoa. E por causa disso, essa pessoa, ela hoje ama a igreja. Quantos pais hoje não trazem os seus filhos para a escola da palavra, para estudar a palavra, porque a criança não quer. Criança não tem o poder de decisão, porque ela é influenciada por muitas coisas, ela faz apenas o que gosta. É assim, é natural. Alguém precisa disciplinar, alguém precisa criar rotina, alguém precisa ensinar, criar hábito, formar aquela pessoa, até que ela, por si só, vai gostar daquilo. É assim como que se come, é assim como que se vive, é assim no reino de Deus. Nos ajuda, como pais, como mães, a ensinar nossos filhos. Isso é ensinar, é disciplinar, porque quando crescer, ele não vai se desviar dele, vai estar lá, impregnado nele, vai fazer parte dele, fazer parte dela. Mas muitos de nós não fomos criados num ambiente assim. Então nós precisamos nos disciplinar, nós precisamos nos ensinar, nós precisamos, por força do teu Espírito, pela ajuda do teu Espírito, pelo poder do teu Espírito, a mudar nossa mente e mudar nossos hábitos. Eu oro por uma igreja, Senhor, que não será uma igreja teórica. Eu oro por uma igreja que não será uma igreja que vai assistir cultos pela internet e mandar dízimo por transferência. Eu oro por uma igreja que ama a tua casa. Eu oro por uma igreja que evangeliza. Eu oro por uma igreja que dobra os joelhos para falar contigo. Eu oro pela igreja que ainda sabe jejuar. Eu oro pela igreja que o coração ainda arde para falar de Jesus das pessoas. Eu oro pela igreja que não tem prazer de estar num lugar, num bar, numa mesa, num lugar, num inferninho. Eu oro por uma igreja que tem prazer de estar no lugar santo, que guarda os pés, que tem temor quando entra nesse lugar. Eu oro por uma igreja que tem prazer de estar no culto de oração, no culto de ensino da palavra. Ó Pai, que esses fundamentos não sejam esquecidos, que a gente não construa uma igreja que gosta de eventos e de apresentações, mas uma igreja que não resume o seu evangelho ao momento do culto, mas quando sai daqui, guarda os seus pensamentos, guarda as suas palavras, preocupa-se com suas ações, com os seus hábitos, porque sabe que é isso que define o caráter cristão e é isso que define a nossa salvação.
Nós não podemos ser reprovados nas pequenas coisas, como diz a palavra. Que a tua voz possa ser ouvida. Eu sei que isso veio do teu coração e que isso, Pai, fale ao coração deste povo, ao coração desta igreja. Em nome de Jesus, diga amém.